seu nome, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. No teu seu amanhã, poderio lhe levar pra vida. E se me levar no grande, eu chamar. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Amém? Convido a igreja a se coloque de pé. Você que está em casa nos assistindo e você que está aqui no nosso templo. Eu queria
perguntar para você: para que você veio aqui nessa manhã? Para que você em casa que está nos assistindo veio aqui nessa manhã? Que você possa ter vindo aqui com um único propósito: de adorar, engrandecer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Você que não teve a oportunidade ainda de cumprimentar aquela pessoa que está do seu lado, aquele sorriso com a máscara ainda, aqui sem, bom dia, Deus te abençoe. Que nessa manhã possamos estar prestando o nosso culto ao Senhor, que possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Eu queria compartilhar algo com você que Deus tem falado no meu coração, querido. Que muitas das vezes nós temos que nos atentar em algumas coisas, e muitas das vezes nós nos paramos e reclamamos de algumas coisas, murmuramos. Todos nós fazemos isso. Mas Deus tem falado algo muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja para que nós pudéssemos juntos pensar. Já pensou se Deus cumprisse tudo aquilo que nós reclamamos? Eu separei algumas coisas bem simples para que nós possamos estar meditando e para que nós pudéssemos estar pensando se realmente tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente deseja é da vontade do Senhor. Muitas das vezes reclamamos dos nossos pais, mais para jovens, adolescentes, mas todo mundo: ah, meu pai, minha mãe. Aí Deus chega para você: tá bom, a partir de agora você está órfão. Você já pensou nisso, querido? Não aguento mais esse trabalho, o pessoal do meu trabalho, meu chefe. Beleza, está desempregado agora. Já imaginou se Deus cumprisse tudo aquilo que nós reclamamos para Ele? Ah, não gosto mais do meu cabelo. Ai, meu cabelo está assim. Beleza, a partir de agora você vai ficar careca. Não aguento mais ouvir o Fábio, o pastor. Não aguento ouvir o irmão tal. Que acontece isso? Beleza, a partir de agora você não escuta mais. Então nós temos que tomar cuidado, né? Essas coisas não acontecem porque Deus, a misericórdia de Deus se estende sobre cada um de nós, e Ele sabe o que cada um de nós necessita. E eu tenho certeza que você está aqui nessa manhã para ouvir aquilo que necessita no seu coração, e Deus quer falar contigo. Vamos louvar o Senhor. Cidade
Nós nos afastamos dele por alguma circunstância que tenha acontecido em nossas vidas. Mas eu creio que esse mesmo Deus, que é sobre toda a terra, sobre todo o céu, é contigo também. Amém? Vamos estar lendo uma só voz a leitura bíblica em Hebreus 13, 15. Vamos todos juntos? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Queridos, todos nós passamos por algumas adversidades em nossas vidas. Passamos por dificuldades, lutas, dores. Mas eu tenho algo para dizer para você. Não importa o que você esteja passando, o Senhor é contigo, amém? Ele está sempre pronto a te sustentar, a te levantar. Imagine como você fosse uma flecha na mão do Senhor e Ele puxa. Só que quando Ele puxa, querido, não é para descartar você, não. É para você sentir aquela pressão e Ele te jogar para a tua vitória, para longe. Quando Ele te puxa, é para te ensinar, é para te mostrar que Ele está contigo em todo o tempo, não é para descartar. E quando Ele te lançar, querido, você vai longe, porque está sendo lançado pelo Senhor. Amém? Vamos estar louvando com toda alegria. Eu te louvarei, o meu bom Jesus, em todo o tempo.
confiei em Ti, fui ajudado. A Tua salvação tem me alegrado. Nós podemos nesta manhã declarar isto. Confiei em Ti, Senhor. Em desertos, em dias nublados, os desafios que enfrentei, e o Senhor nunca falhou. Confiei em Ti e fui ajudado. O Senhor está conosco. O Senhor nos sustenta. O Senhor tem guardado a tua vida, a tua família. O Senhor tem abençoado você, meu irmão, minha irmã. Por isso, não somente por isso, mas por quem Ele é, principalmente por quem Ele é, nós temos muitas razões para louvar e exaltar o nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Você pode sentar nesse momento, meu amado, minha amada. Deus está presente aqui nessa manhã e por isso nós separaremos alguns minutos para a oração. É a oração que sustenta a igreja, é a oração que sustenta o crente, é a oração que sustenta a minha vida e a tua vida. Oração, muito mais do que um exercício de petição, a oração é um caminho de amizade, de relacionamento com o Eterno. E nós temos este privilégio, através de Jesus, pelo nome de Jesus, no nome de Jesus, nós não entraremos na presença do Senhor, nós já estamos na presença do Senhor. E por causa dos méritos de Jesus, por causa da obra vicária, obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário, nós estamos nesta presença, adorando ao Senhor e oraremos nos próximos instantes. Eu gostaria muito que você nessa manhã, meu querido, porque estamos em culto, e culto é tempo de nós recebermos de Deus todos os subsídios que necessitamos. Nós estamos vindo de uma semana. Como foi a sua semana? Talvez alguns digam assim: pastor, minha semana foi linda. Quantas bênçãos recebi, quantas respostas. Mas talvez alguns digam assim: pastor, minha semana foi tão complicada. Enfrentei alguns problemas que eu não estava esperando, de forma que eu chego hoje na casa do Pai um tanto quanto preocupado, triste, até desmotivado. Eu tenho boas notícias para você. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ter sobre nós nenhum cuidado, que nós podemos e precisamos lançar sobre Ele todas as nossas inquietudes, ansiedades, preocupações, e a Bíblia nos afirma, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, meu irmão, nós temos um Pai que não falha, um Pai que nos ama. E eu gostaria nessa manhã de convidar o povo de Deus à oração, a pura e simples oração. Eu quero convidar você para que em alguns momentos você faça esse movimento sozinho. Você aí sentado, nós aqui na direção do culto, equipe de culto, de oração, todos nós iremos orar. E se você desejar nessa manhã se colocar de joelhos diante do Senhor, onde você está, você poderá fazê-lo. Se você quiser se colocar de pé diante do Senhor, você poderá fazê-lo. Se você quiser continuar sentado, porque a tua saúde não permite que você dobre os joelhos, fique sentado. Mas eu te convido à oração. Passe alguns instantes orando. Fale com Deus. Você não precisa de intermediários. Nós temos um mediador entre nós e Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, acesse o coração do Pai nessa manhã
através da tua oração. Você que está aqui, você que está em casa, meu irmão, a tua casa se torna extensão de nossa igreja hoje. Separe esse momento para a oração. Dê aquela pausa no fogão, dê aquela pausa em tudo que poderia roubar tua atenção e passa uns minutos aí na sua casa em culto conosco nesse dia. É tempo de oração, igreja. Oremos. O povo de Deus levanta o clamor nessa manhã. Entregue teus problemas nas mãos do Senhor. Entregue a tua família nas mãos do Senhor. Diga ao Senhor: Pai, eu quero dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então salva o meu cônjuge, salva o meu filho, a minha filha, meus entes queridos. Ore pela tua família, chore pela tua família, lute pela tua família. Essa manhã, meu querido, minha querida, entregue ao Senhor aquilo que você chama de problema. Se o teu problema é na saúde, peça a Deus cura. Se você enfrenta problemas financeiros, peça a Deus que cure tuas finanças, que te dê prosperidade, que te dê sabedoria para gerir os recursos que Deus te dá. Entregue ao Senhor aquilo que você chama de problema. Se você precisa de uma porta de emprego, uma promoção no teu trabalho, peça ao Senhor. Sobretudo nessa manhã, busque a presença de Deus. Peça a Deus que Ele enche o teu coração com o seu doce Espírito. Nessa manhã também, ore pela nossa igreja, pelos irmãos que estão fracos na fé, por aqueles que não têm congregado, que deixaram a comunidade da fé. Ore pelos afastados. Se nesse momento você se lembra de um irmão que congregava nesta igreja e hoje está afastado, coloque a vida deste irmão nas mãos do Senhor. E nesse momento eu oro também pela nossa igreja, pedindo a Deus que nos dê unidade, nos dê sabedoria, estratégias, forças para cumprirmos o ID, cumprirmos a missão que está diante de nós. Ó Deus, quem é como o Senhor? Não há outro como Tu. Tu és santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nessa manhã, ó Pai, com o coração quebrantado, humilde, nos colocamos diante do Senhor. E nesse culto, ó Pai, separamos um tempo de qualidade para a oração. Porque esse culto não é um evento, esse culto é uma oferta para Ti tão somente. E nós queremos, ó Pai, nesse momento de santidade que estamos unidos aqui, porque o culto é um convite à santidade. Nós queremos, ó Pai, mergulhar em águas mais profundas e orar, clamar, suplicar, pedir perdão por nossos pecados, entregar em Tuas mãos nossas lutas, ansiedades, nossos problemas, declarar nossa total incompetência e limitação para resolvermos nossos problemas. Nada podemos sem o Senhor, nada sabemos sem o Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã, cuide de nós. Por isso, Pai, nessa manhã, visite cada coração de presente, Senhor. Enxugue as lágrimas, console os tristes, renove as forças do fraco. Ó Deus amado, dê vigor ao que não tem nenhum vigor. Abençoe as famílias,
abençoe as finanças do teu povo, abençoe, meu Pai, nessa manhã, a saúde do teu povo, abençoe a nossa igreja, traga de volta os que se afastaram, Senhor, porque no reino de Deus ninguém é descartável. Traga de volta os que desanimaram, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça a nossa igreja, Pai, dá-nos unidade, dá-nos direção, dá-nos quebrantamento. Ó Pai Celestial, dá-nos um ano de muitos frutos, um ano de salvação, de batismos. Dá-nos um ano de crescimento, ó Deus, numérico, crescimento espiritual, crescimento estrutural, crescimento ministerial. Senhor, abençoa a tua igreja, abre as portas do céu sobre nós. E derrame da tua chuva serôdia e temporã, Pai, para que a Igreja Batista de Jardim Santíssimo seja plena da presença do Espírito, guiada pelo Espírito Santo, manifestando neste tempo e neste lugar a beleza do reino de Deus. Dá-nos, ó Pai, ousadia e intrepidez para proclamarmos a mensagem genuína de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que vidas sejam salvas, discipuladas, consolidadas nessa igreja, ó Pai amado, batizadas, enviadas. E que nós todos que já estamos aqui, Senhor, vivamos um tempo de renovo, de fortalecimento, para que a tua igreja cresça, seja viva, bíblica cada vez mais, missionária, missional, num lugar de vida, um lugar que exale o perfume de Cristo. Abençoa-nos nessa manhã, Pai, e receba o nosso louvor, pois esta é a oração que fazemos no nome de Jesus. A igreja, o povo de Deus que crê profundamente, diz amém. E amém. Louvado seja Deus. Que bom, meus irmãos. Estamos juntos na casa do Senhor. E hoje é o último domingo de janeiro. Não sei se você já percebeu isso, mas janeiro passou assim, ó, voando. Os dias estão se abreviando de fato. E Deus tem nos concedido um janeiro de bênçãos. Nós levamos aí um susto no meio desse mês, porque sabemos, ainda estamos enfrentando a Covid, ainda estamos interagindo com esse novo momento histórico, social, enfim. E aqui em nossa igreja ficamos uma semana afastados, um grupo grande de irmãos foi tocado pela Covid, visitado pela Covid, essa visita incômoda, que chega na sexta-feira à noite sem avisar, sabe como é? E alguns foram visitados, mas graças ao Senhor, todos foram recuperados, todos se recuperaram, todos estão bem, para a glória do nosso Deus. Isso é motivo de muita, muita gratidão, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor pelo avanço da ciência, louvado seja o Senhor pelas vacinas que estão diante de nós, louvado seja Deus, sobretudo, pela sua proteção sobre nossas vidas. Isso não significa que nós estejamos dispensados de protocolos de segurança, não estamos. Estamos intensificando, os bancos estão mais afastados do que o normal, todo mundo de máscara, álcool líquido na entrada, temperatura, álcool em gel, traga o seu de casa, limpe sua mãozinha, higienize sua mãozinha com álcool, para que nós estejamos protegidos e protejamos aqueles que nós amamos. Mas, irmãos, em meio a essas lutas, janeiro já está encerrando. E tem sido um mês de bênçãos. Eu louvo ao Senhor porque você não se ausentou dos trabalhos, da casa de Deus. Eu louvo ao Senhor porque alguns irmãos, de forma legítima, e a questão do Shabat, do descanso, essa é uma questão bíblica. Alguns irmãos, em janeiro especialmente, tiram um tempo de férias, um período de férias, e não há julgamentos. Igreja não é lugar para pré-julgamentos, condenações, aqueles olhares assim, irmão, não é crente em janeiro não, viu? Você não é crente não, viu? Em janeiro não. Veja no lugar disso. Mas que bom que aqueles que não viajaram, não tiraram férias, estiveram
em nossas celebrações. Eu quero encorajar a igreja para que nós estejamos observando os protocolos todos, mas que estejamos presentes, unidos. E, meus irmãos, janeiro foi um tempo de encontro. Conversava ontem com os pastores. Eu tenho 40 dias, praticamente, mais ou menos 40 dias de empossado aqui em Jardim Santíssimo. E tem sido um tempo de alguns atendimentos, gabinetes, reuniões, encontros, cultos. E estamos aquecendo as turbinas porque nós temos muitos sonhos. E, meus irmãos, nós precisamos acelerar. Precisamos firmar a passada, porque nós temos muito o que fazer. Então, existem algumas necessidades estruturais, administrativas, ministeriais, mas nós estamos enfatizando a questão espiritual, porque a igreja, antes de tudo, é o corpo de Cristo e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, eu quero louvar a Deus porque juntos estamos encerrando janeiro, mas ainda precisamos da fidelidade do povo de Deus, ainda precisamos que alguns irmãos e irmãs, porventura, não tenham destinado seus recursos, seja através dos dízimos, através das ofertas. Façam isto, porque nós estamos encerrando esse mês. E, meus amados, um dos desafios que eu quero propor à igreja é que nós percebamos o aumento, o crescimento do índice de dizimistas. Porque, meus irmãos, nós sabemos, entendemos a questão bíblica do dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, dízimo como doutrina bíblica, que é um parâmetro, um aio, para que nós tenhamos uma referência basilar de nossas contribuições. Mas sabemos também que no Novo Testamento nós não nos limitamos ao dízimo, mas ofertamos com alegria, com generosidade. Alguns irmãos, algumas modinhas que surgem às vezes, o dízimo é da lei, pastor, o dízimo é do Antigo Testamento. Aí você com muito carinho fala assim: meu querido, você precisa revisitar a Bíblia, porque o dízimo é anterior à lei, sabe? Abraão praticou o dízimo diante de Melquisedeque, é uma doutrina anterior à lei mosaica, e o dízimo tem uma aplicação muito séria no decorrer da história do povo de Deus. Percebemos o dízimo em alguns momentos como um instrumento de justiça e equidade. Através dos dízimos e ofertas, aqueles menos favorecidos eram atendidos e o povo de Deus era abençoado. Havia crescimento, cuidado na estrutura da tenda ou do templo, e havia bênção para o povo. Na nova aliança isso se expande. Jesus pratica o dízimo, Jesus não revoga o dízimo, e Jesus encoraja seus discípulos, aqueles e nós também, a praticarmos o dízimo, mas agora com uma expansão de mente e consciência, entendendo que nós somos convidados à generosidade. E quando falamos de generosidade, nós queremos a generosidade de Deus, das pessoas, mas uma pergunta que se faz é: será que nós somos generosos? Será que nós temos um coração generoso? E ter um coração generoso é uma bênção, irmãos, porque o nosso Deus é doador. Você entende isso? Nós falamos muitas vezes que Deus é amor, mas por Deus ser amor, Ele também é doador. Tão doador que doou o seu único filho em nosso lugar, e tem nos doado bênçãos sem medida. Eu posso ouvir o teu amém nessa manhã? E pelo nosso Deus ser doador, Ele nos convida para que sejamos doadores generosos. Então, meu irmão, se você em janeiro não entregou o seu dízimo ainda dá tempo. Entregue o teu dízimo através da entrega física aqui ou das mídias sociais, fazendo aquele Pix abençoado. Não pense que Pix é do diabo, não é. Toda estratégia de modernização, meus irmãos, é bem-vinda para qualquer modelo de gestão. Então faça o teu Pix, você que está aqui, você que está em casa, entregue seu dízimo aí nesse mês, ou então através de transferência bancária. Abençoe a obra do Senhor. E também entregue sua oferta, traga a sua oferta, ensine teus filhos para que sejam ofertantes na casa de Deus. Se nossos filhos nos enxergarem amando a casa de Deus, eles também amarão, não porque herdarão a nossa fé. Fé não se herda. Filho de crente não é crentinho, não existe crentinho, existem discípulos. Mas o exemplo, meus irmãos, arrebata.
O exemplo arrebata o coração. Então ensine teus filhos a amar a casa de Deus. Nós, como igreja, precisamos dos recursos financeiros para os avanços que nós temos diante de nós. Pastor, está falando muito sobre questão financeira. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação e constrangimento sobre isso. Não tenho. Porque se eu não falar, eu estarei impedindo você de ser abençoado. Então a minha função como pastor, ministro do Evangelho, é ensinar sobre a questão da mordomia. Meu querido, você membro desta igreja, que deixou de dizimar por discordâncias administrativas, eu não concordo com isso, eu fiquei aborrecido com aquilo. Meu querido, você não entrega o seu dízimo para a pessoa A, B ou C, você devolve o seu dízimo ao Senhor. O dízimo não é seu, pertence a Deus. Então não fique tomado pela meninice, sabe, por essa fragilidade em termos de mentalidade cristã. Seja fiel. O seu papel, o meu papel, o nosso papel é ser fiel ao Senhor. Ao Senhor. Como eu falei no outro culto, nós temos um bônus. Somos uma igreja batista, governo congregacional, democrático. Temos nossas assembleias. Fevereiro próximo, viverei a primeira assembleia com vocês. Será um tempo de bênçãos. Nesses espaços você pode falar, questionar, opinar, se posicionar. Meu querido, vamos participar ampla e ativamente daquilo que Deus está fazendo e quer fazer nesse lugar. A igreja me entende nessa manhã? Amém, igreja? Então, enquanto adoramos ao Senhor, entreguemos dízimos e ofertas, abençoemos a obra de Deus. Ainda dá tempo de ser fiel. Hoje é dia 30, amanhã é dia 31. Aproveite esses últimos dias para colocar sua vida em dia diante de Deus nessa questão.
fomos salvos, ó Deus, para a mediocridade, não fomos salvos para uma vida infrutífera, mas fomos salvos para a beleza e amplitude do Teu reino. Senhor, faça grandes coisas neste lugar, faça grandes coisas nesta igreja. Senhor, nós sabemos que o Senhor já tem feito milagres aqui. A história desta igreja é marcada por milagres, é marcada por provisão, é marcada pela manifestação do Teu poder. E nós te louvamos por isso. E nesse tempo, ó Pai, que temos vivido, nesse tempo que me uno aos irmãos que já estavam aqui, para termos uma caminhada de fé, uma caminhada ministerial, uma caminhada, ó Deus, de comunhão e discipulado. Senhor, clamamos, faça grandes coisas neste lugar. Realize o impossível, o sobrenatural. Ó Deus amado, porque esta igreja é tua, a casa é tua, Senhor. E esta igreja nasceu no teu coração. E o Senhor tem muitos projetos para confiar a nós, para realizar através de nós. E nós queremos apenas ser instrumentos em tuas mãos, para que graciosamente sejamos usados por ti. Então, Pai, abençoe teu povo. Obrigado pelas percepções e entendimento da mordomia cristã manifestas através dos dízimos e ofertas que foram entregues aqui. Multiplique os recursos, abençoe teu povo, prospere teu povo, e que nós consigamos, ó Deus, realizar tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. Dá-nos novos sonhos, visão ampliada, possibilidades novas, para que então, Senhor, vivamos grandes coisas e o Senhor faça proezas neste lugar. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida. De fato, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Não há Deus como nosso Deus. Confiamos nele. Dependemos dele. A ele sempre serviremos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor, meu querido. Gênesis, capítulo 32. Eu tenho pensado recentemente sobre alguns patriarcas. Na última semana eu comentei algumas questões sobre Abraão. Hoje eu quero refletir um pouco com você sobre esse outro patriarca chamado Jacó. Abra sua Bíblia nesse momento, Gênesis capítulo 32. E nós leremos a partir do versículo 22 e entraremos até o versículo 4 do capítulo 33. Mas iniciaremos no versículo 22 do capítulo 32 do Gênesis. Você achou? Amém? O texto diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se-lhe a junta da coxa de Jacó, nesta luta que teve com um homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel,
Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Versículo 1 do capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. E o versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Até aqui, meu irmão e minha irmã. Eu não sei quanto a você, querido, querida, mas em alguns momentos da minha trajetória cristã, torna-se difícil ler esse texto sem me emocionar. A palavra de Deus é fantástica em suas narrativas, em suas histórias. Eu tenho compartilhado já há alguns meses a palavra de Deus com os irmãos. Eu falei na última semana que eu retirei um tempo recentemente para fazer um controle dos sermões pregados em Jardim Santíssimo, desde o tempo da sucessão, depois de empossado, até o último domingo. E eu tenho compartilhado já algumas mensagens com os irmãos, eu fiquei assustado com a quantidade, em tão pouco tempo, um número considerável de sermões, de mensagens foram compartilhadas com a igreja aqui em Jardim Santíssimo. E eu tenho dito nessas reflexões que a Bíblia é um livro fantástico. E Deus, o autor deste livro, ele não se faz de rogado quando o assunto é expor cada personagem, cada herói da fé, cada personagem aprovado ou reprovado. A Bíblia expõe totalmente as nuances que nós encontramos na existência de cada um. Eu disse em um culto aqui que todos os santos da Bíblia têm seus pés de barro. Deus não nos apresenta heróis perfeitos e desde a cultura greco-romana, os homens, nós somos afeitos, nós precisamos de heróis, figuras que nos inspirem, figuras que representem o melhor do humano e suplantem o humano. E quando, por exemplo, hoje em dia, e hoje nesse tempo, nós temos visto aí uma redescoberta de heróis, Marvel e DC que o digam, mas quando você olha para a história, para a filosofia, para a cultura greco-romana, você vê os heróis de todas as epopeias, de toda a mitologia, você percebe uma necessidade de representantes do melhor que pode ser encontrado em nós. E quando você pensa em heróis, em uma cultura greco-romana, você vai descobrir ali que há uma necessidade de eternidade. Como que o herói alcança a eternidade? Sendo lembrado, fazendo grandes feitos. Quando as próximas gerações entoam canções e expõem poemas em relação ao nome desse herói. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, para a tradição judaico-cristã, você percebe que os heróis da fé, todos eles, são apresentados por Deus de forma honesta, de forma plena,
não como alguém que tem interesse em expor as mazelas desses personagens, mas Deus querendo comunicar aos nossos corações verdades eternas, verdades que podem nos transformar. Deus também nos dá acesso às fragilidades desses personagens. E um dos mais fantásticos, um dos mais curiosos, um dos mais desafiadores é Jacó. Seria de nos trazer, nos causar estranheza o fato de que Jacó pertence a esse grupo seleto dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. E o nosso Deus, Yahvé, é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque, mas também o Deus de Jacó. E Jacó é uma figura, meus irmãos, em muito reprovável no contexto bíblico, porque o seu próprio nome já manifesta a sua identidade até esse momento, pelo menos, enganador, suplantador. Jacó dificilmente, meus irmãos, seria aceito como membro de nossa igreja. Dificilmente. Conhecendo seu histórico, conhecendo sua história pregressa, trapaceiro, tão mau caráter. Eu me lembro de um personagem dos idos dos anos 90 que dizia: essa pessoa é mau caráter, essa menina é mau caráter. E talvez alguns dissessem assim: Jacó é mau caráter, tão mau caráter que enganou seu irmão, tão mau caráter que vive a vida e viveu a vida e chegou até aqui, tudo que ele tem, tudo que ele é a base de trapaça. Por isso que seu nome é Jacó, enganador, suplantador, seria uma palavra mais próxima do sentido original, suplantador, aquele que tira vantagem de outros. E eu gosto muito desse texto. Eu não vou focar hoje prioritariamente na experiência de Jacó com esse ser celestial, e alguns vão ensinar, e eu concordo, que é um representante de Deus. Na verdade, aqui, Jacó luta com o próprio Deus. Alguns vão dizer aqui que é uma figura do Cristo, enfim. Mas esse texto nos diz que no Val de Jaboque, Jacó tem um encontro com Deus. Jacó tem a experiência que muda a sua vida. Jacó tem a experiência que transforma a sua trajetória. Mas não por um acaso, os versículos subsequentes nos conduzem a um reencontro de Jacó com quem? Com ninguém mais, ninguém menos que Esaú. E você sabe quem é Esaú? O irmão mais velho de Jacó, o irmão que foi defraudado por Jacó, o irmão que foi enganado por Jacó, o irmão que odiava Jacó e jurou matar Jacó. É interessante, meus irmãos, como a Bíblia nos mostra momentos de encontros e reencontros tão necessários para uma ação terapêutica, restauradora e transformadora de Deus em nossas vidas e na vida dos personagens bíblicos. Se você olhar um pouco o capítulo 32, você vai ver que Jacó está em um processo de retirada da casa de Labão. Quem foi Labão? Sogro de Jacó. E Labão deu uma volta em Jacó. Você conhece a história de Jacó? Jacó amava Raquel, mas Labão faz um estratagema e dá uma pernada em Jacó, me permitam esse termo, e ele consegue enganar o enganador, Labão. E dá uma volta no mestre das voltas. De forma que Jacó, antes de ter acesso a Raquel, ele é obrigado a ter acesso a Lia. E trabalha esse tempo todo para Labão. Tanto é que o texto bíblico diz, e nesse contexto histórico-social, a poligamia era permitida. Jacó tem 2 esposas, tem 2 famílias. E nesse capítulo 32, 31, 32, você vê Jacó nesse processo de retirada da casa de Labão, porque Deus lhe dá uma ordem. É interessante a ordem que Deus dá a Jacó. Se você olhar no capítulo 32, você vai perceber que o Senhor manda Jacó voltar para a sua terra e para a sua parentela. É um movimento inverso da ordem dada a Abrão. Deus manda Abrão sair de sua terra, de sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. Mas chega um momento na vida de Jacó que a ordem de Deus é: volte para a tua terra, volte para a tua parentela. Por quê?
Porque, meus irmãos, em alguns momentos de minha história e da tua história, nós temos que acertar algumas contas que estão em aberto. Nós temos que colocar alguns tópicos da nossa vida à disposição do Senhor para que Ele passe nossa vida a limpo. Para que situações mal resolvidas, internamente e externamente, sejam tratadas por Ele. Porque só assim nós cresceremos e viveremos a bênção de Deus. Só assim, quando uma igreja entende suas histórias, aquelas que são boas de serem relatadas nos livros de Atas, e aquelas que habitam o imaginário coletivo como lembrança coletiva, e são capítulos tristes, que nós não colocamos nas Atas, mas todos nós sabemos que aconteceram em nosso meio, esses capítulos, em algum momento, precisam ser revisitados, passados a limpo, para que a igreja também cresça, seja liberada. E meus irmãos e minhas irmãs, a história de Jacó é profundamente valiosa, porque Deus já havia abençoado muito Jacó. Mas a despeito das bênçãos, Jacó fora chamado para ser um líder em sua nação, um patriarca, para ser instrumento nessa história de salvação. Mas como Deus usaria um mau caráter? Como Deus usaria um desonesto? Como Deus usaria um suplantador? Meus queridos e minhas queridas, a vida de Jacó nos ensina muitas questões, e uma delas é que muitas vocações, muitas possibilidades, elas são impedidas, elas são mortificadas por alguém que não teve o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo. Eu aprendi há muito tempo, meus irmãos, que carisma sem caráter não serve para muita coisa. E meus irmãos, na vida, seja no âmbito eclesiástico ou no mundo empresarial, em nossa vivência de negócios, em nossas inter-relações, quantas pessoas nós conhecemos que são profundamente carismáticas? Um potencial gigantesco. Aquela pessoa que é envolvente, ela chega no ambiente e daqui a pouco todo mundo está ao redor dela ouvindo-a, participando de suas conversas, rindo de suas piadas, porque aquela pessoa tem um carisma grandioso. Eu não sei se enquanto eu falo você se lembra de alguém ou você se vê. Quando eu falo sobre isso, algumas lembranças vêm muito forte em minha mente, porque eu não sou uma pessoa carismática. Eu me lembro de uma conversa que tive com os músicos aqui. Pedro Henrique falou assim: pastor, quando o senhor chegou aqui, eu falei: pastor é brabo, tem cara de brabo. Eu não sou brabo não, irmão, eu sou um bobão, sabe? A minha esposa esses dias estava falando comigo, porque eu falei com meus filhos, acho que foi com o Daniel, não vou te dar isso, não vou fazer. Eu comprei um lanche em casa, e pelo porte físico do Daniel, você sabe que ele é olhudo, né? E ele quis o lanche dele e o meu. Eu falei: não vou te dar meu lanche. Você come o seu lanche e eu vou comer o meu lanche. Acabou. Mas, pai, eu queria tanto. Aí daqui a pouco eu fui na cozinha, parti o lanche no meio, dei uma parte para o Daniel e comi só a metade. Aí minha esposa falou: tá vendo, você é um bobo. Você não tinha que dar o lanche para ele. Tudo que ele pede, a gente dá. Tudo que a gente pede, você dá. Eu falei: nem tudo. Mas como é que um pai vai negar comida para o filho? Não posso, tal. Mas, meus irmãos, eu não tenho esse carisma todo, sabe? Eu sou tímido, na verdade. Ah, pastor, que é isso? É tímido. Eu sou tímido, profundamente tímido. E tenho trabalhado isso no decorrer dos anos. Deus tem agido em minha vida nesse aspecto. Tive que vencer algumas questões da minha timidez. Mas por ser tímido, não sou esse carismático que chega e já arrebata as pessoas ao seu redor. Mas eu conheci um homem, tive um grande amigo em minha vida. E falo sobre ele com saudade, porque ele está com o Senhor. Aquele homem tinha um carisma
fantástico, marcou. A minha juventude, vocacionado para o ministério, havia um chamado de Deus em sua vida, mas aquele homem tinha sérios problemas em seu caráter. Era um líder na igreja que eu frequentei por alguns anos. E falo isso porque esse irmão, infelizmente, faleceu, mas antes de falecer, ele viveu arrependimento. E sua vida foi um testemunho, e isso foi um testemunho público. Aquele irmão, um diácono na igreja onde nós éramos membros, ele era candidato ao ministério pastoral, grandes possibilidades, pregava muito bem, um dos melhores pregadores que nós tínhamos naquela comunidade. Eu era garoto novo. E, meus irmãos, um dia aquele homem começou um trabalho de oração às terças-feiras e disse ao pastor, ao nosso pastor presidente na época: eu vou fazer um trabalho de oração aqui, pastor. Vou chamar os obreiros para orar, os líderes e tal. E o pastor confiava muito nele, ele é braço direito do pastor. E começaram a orar. E oração não faz mal a ninguém, não é verdade, queridos? E aquele grupo começou a se unir em oração, em oração, em oração. E daquele grupo, irmãos, resumindo muito a história daquele grupo, uma igreja de 100 membros, um grupo de 34, 35 irmãos saíram da igreja onde eu era membro e abriram uma outra comunidade de fé no mesmo bairro. Meu pastor, na época, quase infartou, foi parar no hospital, dada a decepção, a dor da traição, a angústia. Abriram uma igreja, essas igrejas da moda, e ainda hoje existem igrejas da moda, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como alguém em sã consciência brinca tanto com Deus, a ponto de abrir uma portinhola na esquina e chamar aquilo de igreja, que não é igreja séria. Eu levo muito a sério esse negócio de igreja, irmãos. E por isso, em certo momento de minha caminhada cristã, eu decidi ser um pastor batista. Porque eu sei o que é ser um pastor batista. Eu sei o que é ser responsável por um CNPJ. Eu sei o que é ser responsável jurídico por uma igreja. Eu sei o que é ter funcionários. E fora isso, a questão administrativa, eu sei o que é estar à frente de uma comunidade de fé que não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. E um dia eu estarei diante de Deus e darei conta de cada um dos irmãos. Porque hoje sou pastor dos irmãos. E um dia eu estarei diante de Deus e Deus vai me pedir contas de cada um de vocês. Assim como me pedirá contas daqueles irmãos que foram membros de Penha Circular debaixo do meu ministério. Eu darei contas de cada um dos irmãos. Se os pastoreei ou não. Isso é muito sério. Eu não entendo hoje essa leviandade no ministério. Mas, enfim, naquela época, abriu-se uma igreja da moda e, sabe, toda moda começa muito bem. Uau, arrebatador e tal. E eu estou resumindo muito a história. Depois de algum tempo, aquela igreja fechou, ruiu, porque o que começa errado termina errado. Nós temos que honrar ao Senhor nos inícios, no meio do processo, no fim do processo. E aquele irmão, então, que tinha uma grande aspiração de ser pastor naquela igreja midiática, a igreja da moda, ele não foi ordenado, a igreja fechou, o seu nome foi envergonhado, e ele buscou aconselhamento com um pastor de uma igreja que estava na mídia na época. Aquele pastor disse: você precisa voltar para a igreja de onde você era membro. Mas como, pastor? Vou voltar? Eu traí o meu pastor. Você vai voltar, você vai se sentar no último banco, ao final do culto você vai procurar o seu pastor, vai pedir perdão a ele e você vai voltar a frequentar a igreja que você tanto feriu, porque você precisa fazer o caminho de volta. E foi isso, meus irmãos, que aquele meu amigo fez. Ele fez um caminho de volta, de arrependimento, de humilhação, assumiu a sua culpa, pediu perdão. No início, o meu antigo pastor o olhou com muitas reservas, quem não olharia? A igreja não quis recebê-lo tão bem assim, mas ele frequentou os cultos no último banco, em alguns momentos olhado como um cão sarnento. E, resumindo muito a história, pela terceira vez eu falo isso, ele voltou de forma paulatina a ser um líder na igreja, mas um líder bem periférico, porque não havia mais confiança nele. Ele nunca chegou a ser pastor,
E há 10 anos atrás ele morreu. E a sua vida não encarnou tudo o que Deus tinha para ele. Esse homem, apesar de tão falho, ele foi muito importante em alguns momentos da minha vida. Em certo momento ele foi meu líder de juventude. E eu o admirava. E qual foi o choque quando eu tive contato com os seus pés de barro? Porque tal qual os personagens bíblicos, tal qual Jacó, ele também tinha pés de barro. Mas por que eu trago essa ilustração nessa manhã? Pinçada da minha história de vida junto a um amigo que já está com o Senhor. Porque, meus irmãos, carisma sem caráter não é nada. E se algumas questões a vida de Jacó nos ensina, uma delas é: Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer nos formar à imagem de seu Filho. Deus quer que nós tenhamos o caráter de Jesus. E não importa a história pregressa. Não podemos viver pautados pelos erros cometidos e por culpas do passado. O que passou tem que ficar para trás, o que passou tem que ficar aos pés da cruz, e nós temos que nos abrir para que o tratamento de Deus venha sobre nós e o nosso caráter seja moldado, forjado e transformado para que nós nos pareçamos com Cristo. Porque, meus irmãos, não adianta, e muitas pessoas têm um potencial homérico, um carisma grandioso, mas se o caráter não for tratado, meu irmão e minha irmã, essa pessoa fica impedida de viver tudo o que Deus tem para ela. E em alguns casos, quando uma pessoa que não tem o seu caráter tratado, ela chega ao poder, ela chega à liderança, ela faz grandes estragos. Porque o poder não muda alguém. O poder só revela quem de fato aquela pessoa é. Ontem eu estava conversando com alguns pastores do campo de Jacarepaguá. Obrigado por você que orou, que intercedeu por mim. E na sexta-feira, fazendo os arremates na palestra que daria, meu filho perguntou, meu filho Miguel: pai, está fazendo o quê? Estou encerrando aqui os arremates de uma palestra, filho, que eu darei amanhã aos pastores. E vai falar sobre o quê, pai? Sobre liderança, filho. Sobretudo sobre liderança. Aí perguntei a ele: você sabe o que é liderança? Ele falou: eu sei. Sabe mesmo? Eu falei: sei. Então o que é liderança, Miguel? Aí ele me respondeu: liderança é aquilo que você faz na igreja. Mas como assim, filho? Pai, liderança é mandar nas pessoas. Eu falei: ah, coitado. Não, filho, liderança não é isso. Liderança é tão sério, tão profundo. E eu conversei com os pastores ontem, e eu perguntei aos pastores o que eles pensavam sobre liderança. E muitas pessoas acham que realmente liderança é mandar nas pessoas, mas liderança, sobretudo e antes de tudo, é serviço. É cuidado, é relacionamento, é influência que você exerce naturalmente. E se o teu caráter não for tratado, você será instrumento de grandes problemas na vida das pessoas. Jacó foi conduzido pelo Senhor e chega um momento em sua história que Deus diz: volte para sua casa. Mas Senhor, para minha casa, para minha terra, o Senhor está louco. O Senhor sabe quem está lá. Esaú, sim, Esaú, seu irmão, volte para lá. Mas Senhor, volte para sua parentela. Volte para a sua terra e para a sua parentela. E Jacó obedece. Mas Jacó, lembre-se, ele tem um caráter um tanto quanto duvidoso e tem as suas estratégias, a sua mania de dar nó em pingo d'água. Eu não sei se você conhece alguém que dá nó em pingo d'água. Alguém que tem história para tudo. Eu me lembro dos tempos de quartel, alguns amigos que mataram a avó 3 vezes. Ah, peraí, quantas avós você tem? Não, é avó de consideração, aí vai explicar, sabe? E Jacó faz o quê? Coloca ofertas na frente dele, coloca as esposas na frente, tudo para tentar apaziguar a ira do coração de Esaú. E ele vai atrás. Mas chega um momento que ele para no Val de Jaboque,
ele manda que toda a sua comitiva fique em um lugar e ele sozinho vai para esse lugar para estar diante do Senhor. Uma segunda verdade, porque se a primeira é Deus quer tratar o nosso caráter, carisma sem caráter não é nada, a segunda verdade é, meus irmãos, nós precisamos, todos nós precisamos, de momentos de solitude e de encontro e confronto com o Deus Todo-Poderoso, para que Ele fale conosco de forma profunda, de forma contundente, e Ele tenha liberdade de tocar em áreas de nossa vida que ninguém sabe. Porque talvez eu fale nessa manhã com irmãos e irmãs que têm capítulos em suas histórias que ninguém sabe. Só Ele e Deus sabem. Histórias de pecados, histórias de abusos, histórias de traição, histórias de decisões infelizes, histórias estas que geram culpa, geram peso na alma, e chega um momento, irmãos, que Deus quer nos tratar a fundo e rasgar a nossa alma. E a figura do Val de Jaboque é muito interessante porque é um confronto físico entre Jacó e Deus, e esse representante de Yahvé. Há um confronto que dura toda a noite. E, meus irmãos, se existe no contexto bíblico um homem que sabe o que é lutar pela vida, é Jacó. Porque durante toda a sua história, tudo que ele teve foi se virando nos 30, enganando os outros. Porque nada lhe foi dado de mão beijada. Mas Jacó escolheu um caminho muito triste. Bom, se nada me foi dado, eu vou conquistar. Eu tenho que dar o meu jeito, eu estou sozinho nesse mundo. E nesse encontro com Deus no Val de Jaboque, ele finalmente descobre que ele não estava sozinho, mas que Deus o amava e Deus tinha um projeto para a vida dele. E meu querido, minha querida, você não tem que se virar sozinho, não tem que dar o seu jeito, você não está sozinho, o Senhor cuida da tua vida, o Senhor quer resolver os teus problemas, o Senhor quer assumir a proeminência na tua vida. Fato é, você permitirá ou não, porque Jacó só permitiu isto no Val de Jaboque. Esse confronto físico intenso. E chega um momento que o representante de Yahvé diz, deixa-me ir, porque o dia está raiando. E ele fala, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí então há a transformação. Qual é o teu nome? Para o hebreu, você sabe disso, para o hebreu, para o judeu, o nome, ele simboliza quem você é, tem a ver com a sua história e representa muito a sua identidade. Por isso que eu gosto de José. Em certo momento conversarei com os irmãos sobre José, porque tem 2 filhos, Manassés e Efraim. José escreve na história, a sua história no nome dos seus filhos, Manassés e Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E Deus me fez esquecer de todos os trabalhos da casa de meu pai. Ele escreve a sua história em Manassés e Efraim. Porque para o judeu, para o hebreu, o nome tem a ver com a sua identidade. E o anjo do Senhor, o representante do Senhor, pergunta qual é o teu nome. Quem é você? Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Nós temos que assumir. Irmãos, em algum momento de nossas vidas, nós temos que nos colocar de joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou isso aqui. Essa é minha história. Essa é minha identidade. Senhor, eu não sou tão bom quanto tento aparentar. Eu tenho muito medo de santarrões, porque todo santarrão é um devasso em potencial. Eu tenho muito medo de gente que clama para si reconhecimento público. Santarrões, em geral, são fariseus, não nasceram de novo, são hipócritas, túmulos caiados, sepulcros caiados. E Deus não quer que nós sejamos
santarrões, sepulcros caiados, mas estejamos diante dele como aquele publicano. Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Senhor, eu enfrento essas tentações. Senhor, essa é a área da minha fragilidade, porque o inferno vai te tentar na tua área de fragilidade. E qual é a tua área de fragilidade? Senhor, eu cometi esses pecados. Eu sou Jacó. E aí então, meus irmãos, quando nós dizemos para Deus quem somos e quem fomos até aquele momento, o Senhor nos diz, amém, ok. Eu perdoo o teu pecado, eu mudo a tua história, e a partir desse momento o seu nome será Israel. Porque como príncipe, você lutou com Deus e prevaleceu. E a história de Jacó é transformada, e o enganador fica em Jaboque, no Val de Jaboque, e quem sai do Val de Jaboque é Israel, príncipe de Deus, agora pronto para reencontrar seu irmão. E nesse momento, Jacó vai à frente da sua comitiva, vai se ajoelhando, fazendo algumas ações de reverência, porque Jacó ainda, mesmo como Israel, tinha medo. Por quê? Porque ele sabia o que tinha feito com Esaú. E sabia que Esaú havia prometido matá-lo. E meus irmãos, o capítulo 33 é lindo em seu início, principalmente, porque Jacó, quando se aproxima de Esaú, esperando alguma reação agressiva. Eu gosto muito porque esse texto me faz lembrar a história do filho pródigo, o filho mais novo. Esaú vai ao encontro de Jacó e não deixa nem Jacó falar. Ele o abraça apertado. Minha versão diz, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele abraço saudoso, aquele abraço que há muito tempo está longe de alguém amado. Ele abraça Jacó, aperta junto ao seu corpo, meu irmão, que saudades. E a Bíblia diz que choram juntos, eles choram juntos, uma história tão prejudicada, tão marcada pela dor, pela mágoa, pela traição, pela ofensa. História de Jacó e Esaú, nossas histórias conjugais, familiares, eclesiásticas. E meu querido e minha querida, o que esse texto hoje traz ao meu coração e ao teu coração, Deus quer tratar o nosso caráter. Todos nós temos pés de barro. Quais são as áreas na tua vida que precisam de uma ministração poderosa do Espírito Santo? Aquelas áreas que não foram ainda regeneradas, moldadas à imagem do Cristo. Deus quer tratar com você questões que só interessam a Ele e a você. Porque Deus quer te usar. Mas Deus não vai te usar apenas pautado pelo teu carisma. Deus conhece o teu carisma. Deus conhece o teu potencial. Porém, mais importante para Deus do que o teu carisma, o teu potencial, é o teu caráter. É a tua integridade. Eu aprendi há muito tempo com o pastor Irlan Pereira de Azevedo, que é um binômio que deve reger o ministério pastoral. E, na verdade, a caminhada cristã. Integridade e excelência. Deus já quer de nós integridade. Integridade, meus irmãos, nos mínimos detalhes. A vida de Jacó me ensina que nós precisamos ter encontros poderosos com o Deus eterno, encontros estes nos quais Ele possa tocar o nosso coração de forma tão intensa que o nosso nome seja mudado, encontros estes dos quais nós saiamos marcados. A Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou na articulação de sua coxa e Jacó, daquele dia em diante, ele passou a andar manquejando, ele mancava. Sabe por quê, irmãos? Muito possivelmente, entenda isso, um desonesto, um trapaceiro, alguém que vive de dar voltas nos outros, precisa de muitas habilidades, mas uma das principais é saber correr e correr bem. Por quê?
quando for necessário, fugir. Eu imagino as vezes que Jacó fugiu em sua vida. Ele fugiu de Esaú. Mas a partir desse momento, quando Jacó teve um encontro com Deus e foi transformado, Jacó foi impedido por toda a sua vida, por todo o restante de sua vida, de correr. Ele não poderia mais correr, porque a partir daquele momento, ele seria um homem que manquejaria todos os dias de sua vida. Sabe por quê? Aquele mancar era uma marca externa da obra interna que Deus havia feito nele. Eu aprendi a duvidar de pessoas que não mancam. Eu aprendi a duvidar, desconfiar de pessoas que não trazem em si as marcas de Cristo. Eu aprendi a desconfiar de pessoas que tiveram um encontro com Deus e não apresentam marcas profundas desse encontro. Uma das marcas mais potentes na vida do suplantador Jacó é que a partir daquele dia ele nunca mais correria. Por quê? Porque ele mancava. E até porque a partir daquele dia ele não precisaria mais fugir de ninguém, porque agora ele não era mais Jacó, mas era Israel. Sua vida mudou. Mudou a partir de uma experiência profunda com Deus. Como estão suas experiências com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você é alguém cheio de Deus, cheio do Espírito, ou você é alguém cheio das obras da carne, cheio de amargura, cheio de pecados? E por fim, meus irmãos, essa transformação radical que Jacó enfrentou, Deus estava passando sua vida limpo para que ele tivesse um reencontro com aquele que era a personificação de seu pecado. Ele prejudicou, ele roubou o lugar de Esaú. E na sua mente Esaú o odiava, e Esaú, quando encontrasse com ele, o mataria. Mas Esaú também foi transformado, porque a graça de Deus que age em nós, age em nosso irmão também. Nós temos que entender que a graça de Deus é poderosa para nos tocar e tocar no outro também. E talvez nessa manhã, enquanto eu falo com você, você esteja sendo ministrado pelo Espírito Santo sobre o teu Esaú, ou os teus Esaús. Pessoas que você prejudicou, pessoas que você feriu, ou pessoas que te feriram, e que talvez você precise ter um reencontro para curar o teu coração, para dar um abraço apertado, e para chorar junto com esse irmão, com essa irmã. E dar perdão e pedir perdão. Porque, amados e amadas, eu me lembro muito de Zaqueu. Eu creio profundamente que a Bíblia explica a Bíblia. As melhores ilustrações para uma pregação estão na própria Bíblia. Zaqueu, quando recebe Jesus, ele diz: Senhor, me arrependo, e eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres, e se eu defraudei alguém, e Zaqueu sabia que tinha defraudado muita gente, eu restituirei 4 vezes mais. A lei mandava você se comportar de uma forma diferente. Você devolvia o que tomou de alguém e mais uma parte. Zaqueu vai além. Ele fala: eu restituirei e darei 4 vezes mais. Porque, irmãos, às vezes nós pecamos contra Deus e contra pessoas, e nós pedimos perdão a Deus e achamos que está tudo certo. Está tudo ok. Só que, para algumas áreas de nossa vida serem liberadas, nós precisamos viver reencontros onde a graça e o perdão fluam de forma ampla. Não basta acertar algumas contas somente diante de Deus, porque depois do val de Jaboque, Jacó obrigatoriamente teve que se reencontrar com Esaú. Você entende o que eu digo nessa manhã? Feridas não tratadas e que estão dentro da alma há muito tempo, mágoas antigas, rusgas,
Igrejas adoecem quando no seio de sua membresia, históricos como o de Jacó e Esaú permanecem por anos. Eu já vi históricos de mágoas transmitidos de pai para filho e de filho para neto, ou seja, a mágoa do avô tocou no filho e tocou no seu neto. Maldição hereditária? Não creio nisso, isso é heresia. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, comportamentos, eles tendem a se repetir e tendem a influenciar as próximas gerações. Mágoas herdadas, brigas herdadas, disputas herdadas, e você não fala com fulano por quê? Eu nem lembro mais, pastor. É engraçado nossos conflitos eclesiásticos, porque em alguns momentos conversei com alguns irmãos e dizia, você não fala com fulano por quê? Ah, pastor, eu nem lembro mais. Nós brigamos. Aí eu fiz esse exercício, aí eu fui no livro de Atos ver qual foi a discussão, motivação pífia, ridícula, que dois irmãos romperam, não se falaram, a mágoa passou para os filhos, dos filhos para os pais, e sabe quando uma amargura ela vai se eternizando, meus irmãos, os danos são terríveis. Mas graças a Deus, que assim como Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, que teve o seu caráter transformado e tratado, que teve um encontro poderoso com o Senhor, no qual ele pôde curar o coração de Jacó e tratar o coração de Jacó. Graças ao Senhor que nós, como Jacó também, porque ele teve o seu reencontro com o seu irmão, e não foi um reencontro de morte, mas foi um reencontro de amor. Porque as decepções e as mágoas emergem de expectativas frustradas. Mas hoje o Senhor tem nos trabalhado, nos tratado, para que no âmbito pessoal nós sejamos curados. Para que nas intenções ministeriais do Senhor nós sejamos liberados. E para que num contexto eclesiástico nós sejamos curados, a igreja seja curada e restaurada em suas inter-relações. E aqui, meus irmãos, haja um ambiente de amor, de unidade, um lugar de cura, um lugar de acolhimento, um lugar de fortalecimento, um lugar de restauração, um lugar assim que se ouça riso de criança, que riso gostoso, que som bom, que som leve, porque a casa de Deus, meus irmãos, ela é sustentada pela presença do Senhor e pelo fruto de sua manifestação, e o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que curados como Jacó, entendemos e entendendo que hoje somos o Israel de Deus. Eu e você hoje somos o Israel de Deus. Igreja. Nós então tenhamos o nosso reencontro necessário com o nosso Esaú. E aprenda a confiar em Deus. Porque o que Jacó esperava era a agressão de Esaú, mas Deus foi à frente, trabalhando no coração de Esaú. Deus faz isso. Que tenhamos reencontros de amor, irmãos, porque precisamos uns dos outros, porque precisamos do caráter transformado, porque precisamos da intervenção de Deus em nossa história e porque precisamos passar nossa história limpo e estarmos juntos, ombro a ombro, porque precisamos uns dos outros. Enquanto os irmãos da música vêm aqui à frente, que o Senhor abençoe a tua vida, que essa palavra encontre terra fértil no teu coração, e que você reflita sobre o que você ouviu hoje. E que o Espírito Santo ministre em você e em mim aquilo que ele precisa ministrar, para que nós saímos daqui hoje transformados para a glória do Senhor e curados para vivermos tudo o que Deus tem para nós. Deus nos abençoe nesse dia.
podes fazer. E eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja Deus quiser, se não quiser, a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo. Mas se não der, continua assim. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente Ele, mais ninguém. Amém. Seja Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, vai se fechar. Doença vier, curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua assim. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu Louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não adoramos apenas tudo que fazes. E o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Como o Senhor tem sido bom para conosco. Como o Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Mas nós te adoramos prioritariamente por quem Tu és. O Deus que trata o nosso caráter, muda o nosso nome, muda a nossa história e nos faz nascer de novo e nos santifica, continuamente retirando de nós o que não provém do Senhor, o que não agrada ao Senhor, o que não condiz com a nova natureza em Cristo. E o Senhor então vai nos transformando, nos restaurando, para que não mais sejamos Jacó, mas Israel. Senhor, que essa manhã represente o Valdo Jaboque em nossas vidas, que saiamos desse encontro arrancando, de tão impactados pela manifestação do Teu poder. Porque
Porque o mancar na vida de Jacó era símbolo externo de sua transformação interna. O suplantador não poderia mais correr, e nem precisaria mais correr, porque o Senhor havia transformado sua vida, e ele agora mancava, para todos os dias se lembrar que o Senhor tocou a sua vida com tanto poder que o transformou para sempre. E nos ajude, Pai, se necessário for, para que tenhamos os reencontros com os nossos Esaús, para que curados e em plena comunhão com o Senhor, também tenhamos plena comunhão com nossos irmãos. Que aqui nessa igreja, Pai, não haja mágoa. Que no seio desta igreja linda, tão linda, Senhor, não existam separações, rusgas, mas que nós nos amemos tão profundamente, Senhor. A exemplo do amor que reuniu Esaú e Jacó. Quando Esaú viu Jacó, ele abraçou o seu irmão. Aquele abraço tão gostoso, tão apertado, de quem ama, que tem saudades, e estava distante de alguém tão importante para ele. Nos ensine, Senhor, que a vida é breve. Nos ensine, Senhor, que não vale a pena brigar por situações tão pequenas. Nos ensine, Senhor, a enxergar a Tua mão em tudo. Nos ensine, Senhor, a confiar e entender que, mesmo nos momentos de aparente perda, o Senhor está trazendo à existência o melhor para nós. Pai amado, receba o nosso amor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nosso Deus. Estamos encerrando o nosso culto nesse momento. Deus está presente aqui. A presença de Deus toca os nossos corações. E eu quero, nessa manhã, louvar a Deus pela nossa igreja. Agradecer ao Senhor pelas orações. Quero compartilhar com os irmãos que na última semana eu e minha esposa nós conseguimos fechar o contrato de um apartamento, o aluguel de um apartamento aqui em Campo Grande. Você pode se alegrar conosco nessa manhã. Amém. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Uma fase muito nova em nossas vidas. Nós pretendemos nos mudar nas próximas semanas, se não fosse agora, na próxima, mas possivelmente no dia 7, enfim. Mas com essa mudança de residência, eu pretendo, meus irmãos, estar mais perto de vocês, mais perto da igreja, dedicar mais ao trabalho do Senhor, ao ministério pastoral, ao ministério da palavra, e enfim. Quero que você continue intercedendo por nós, orando por nós. É um passo, né, de uma transferência de vida, mas eu estou profundamente convicto de que o Senhor tem cuidado de tudo e estou tranquilo nas portas que se abrirão diante de nós. Temos que ver escola para os garotos, temos que ver tudo, mas Deus tem sido bom. E eu e minha família temos inaugurado uma nova fase em nossa história e a Igreja Batista em Jardim Santíssimo faz parte dela. Louvado seja o Senhor. Continue orando por nós e como nós temos orado pelos irmãos. Daqui a pouco, às 19h30, nós temos um encontro marcado. Volte, mas não volte sozinho. Traga dois visitantes. Um não crente e um crente. Por quê?
Nós queremos que essa igreja cresça, meus irmãos. O meu sonho é precisarmos realizar 4 cultos por domingo. Jesus, acho que vai ser muito cansativo, vai ser, mas aí nós pedimos a Deus para gastar nossas vidas, então que o Senhor nos gaste, irmãos. Minha oração é que esse tempo não caia nas vidas, que nós tenhamos que dar o nosso jeito para continuarmos recebendo pessoas aqui e celebrando o Senhor de forma linda e graciosa. Nossos embaixadores têm um encontro hoje, 18 horas, 17 horas. Tá bom. Então, nossos embaixadores do Rei têm um encontro hoje às 17 horas. Como falei no grupo dos pais, meu amado pai, minha amada mãe, envie seu filho, porque nós queremos te ajudar a formar o caráter de Jesus no teu filho. Então você ensina com a tua vida em casa e nós ensinamos aqui. Nos ajude, uma parceria, família e igreja, formando as novas gerações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Feche teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, abençoe a tua igreja, teu povo, teus filhos e filhas. Leva-nos em paz. Dá-nos um domingo lindo, em que a tua potente mão nos traga de volta logo mais à noite para cultuarmos. A tua potente mão traga os nossos adolescentes às 17 horas para esse encontro tão precioso. Que nós sejamos ricamente abençoados por ti. Leva teu povo em paz e ouça o meu clamor, pois eu clamo ao Senhor dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém.